O ataque à instalação nuclear de Natanz enfureceu o Irã, e em questão de horas, os céus do Oriente Médio se transformaram em um corredor de mísseis. As defesas encamadas, das quais Israel e os Estados Unidos tanto se orgulhavam, se mostraram incapazes de deter completamente o ataque. Explosões em Dimona e Arad causaram um grande número de vítimas, enquanto os bunkers do Irã permaneceram ativos. Ironicamente, o ataque que pretendia paralisar o Irã, em vez disso, abriu um novo capítulo de retaliações mais ousadas e direcionadas. Seria este um ponto de virada na dominância militar da região, ou o início de uma escalada muito maior? A Operação Promessa Verdadeira 4, ou OTP-4, não é um conflito que surgiu de repente. É uma guerra velada de longa data que agora escalou para um confronto aberto. 9 dias antes do grande ataque, o Irã já havia enviado uma carta oficial à ONU, alertando que, se fossem atacados, todas as bases, instalações e ativos militares inimigos na região seriam considerados alvos legítimos. Isso significa que, quando o ataque de fato ocorreu, o Irã não o viu como uma surpresa, mas como o gatilho para executar um plano pré-existente. Nas últimas semanas, a intensidade do conflito aumentou drasticamente. Uma série implacável de ataques indica que a OTP-4 já estava em andamento há algum tempo e agora entra em sua fase mais agressiva. Esta não é mais uma guerra limitada, mas está se transformando em um conflito aberto com risco de escalada regional. A cronologia da escalada começou com ataques sistemáticos visando a elite do Irã. Em um curto período, 4 autoridades iranianas importantes teriam sido mortas em operações conjuntas dos Estados Unidos e de Israel. Figuras importantes como o ministro da Inteligência, Ismail Khatib, o alto oficial de segurança, Ali Larijani, e o comandante da Basij, Gholam Reza Soleimani, estavam entre as vítimas. O último a ser morto foi o porta-voz da Guarda Revolucionária Islâmica, o general Ali Mohammad Naini, que teria sido morto em um ataque que o Irã descreveu como um ato terrorista covarde. Esses ataques não foram meras eliminações individuais, foram uma tentativa de romper a cadeia de comando e enfraquecer o moral interno do Irã. Ironicamente, o efeito foi o oposto. Teherã se tornou mais unida e agressiva. O presidente iraniano chegou a afirmar que o caminho deles continuaria, mais forte do que antes. Ao mesmo tempo, surgiram relatos de que os Estados Unidos e Israel estariam considerando uma opção muito mais ousada, uma invasão terrestre limitada do território iraniano. Essa discussão incluía a possibilidade de enviar forças especiais para capturar ou destruir diretamente as instalações nucleares do Irã, um passo que, se tomado, poderia transformar este conflito em uma guerra aberta em grande escala. Mas antes que isso pudesse acontecer, os ataques aéreos continuaram a se intensificar. Um dos alvos principais foi o complexo subterrâneo da Guarda Revolucionária Islâmica na ilha de Qashm. Este complexo é conhecido como uma rede de túneis militares usados para armazenar mísseis, drones e barcos rápidos. Um ataque dos Estados Unidos teria atingido a área da superfície, criando grandes crateras ao redor das entradas dos túneis. No entanto, os resultados foram muito diferentes do esperado. As estruturas subterrâneas reforçadas resistiram. Não houve indicação de um colapso significativo, e acredita-se que a maioria dos ativos estratégicos do Irã esteja intacta ou possa ser rapidamente reativada. Isso demonstra um ponto crítico. A infraestrutura militar do Irã foi projetada para resistir a ataques modernos. A escalada então se moveu para um alvo mais sensível, as instalações nucleares. A instalação nuclear de Natanz teria sido alvo de um ataque aéreo. Este local é o coração do programa nuclear iraniano, onde ocorre o enriquecimento de urânio. O ataque a Natanz não foi apenas uma ação militar, mas também uma mensagem política muito poderosa. E, como esperado, este foi o gatilho para a maior fúria do Irã. Neste ponto, o conflito não era mais apenas sobre Irã contra Israel e os Estados Unidos. Ele se transformou em uma rede de conflito muito mais ampla. Esta é a fase em que o Irã começou a jogar sua carta mais forte. A escalada por meio de procuradores e ataques coordenados em múltiplas frentes. Essa escalada foi sentida imediatamente após a morte de Ali Larijani. Em vez de criar um vácuo de poder, o Irã agiu rapidamente. Uma estrutura de liderança de emergência foi formada em pouco tempo, com várias figuras substitutas nomeadas para garantir que a cadeia de comando permanecesse ininterrupta. Essa medida surpreendeu a muitos, pois mostrou que o Irã já havia antecipado os piores cenários, incluindo a perda de figuras-chave. O impacto foi claro. Não houve pausa nem confusão.
Pelo contrário, os ataques de retaliação foram lançados com intensidade ainda maior. Esses ataques fizeram parte da 71ª e da 72ª ondas da OTP-4, onde o padrão de guerra do Irã se tornou cada vez mais complexo. Em vez de depender de um único tipo de ataque, o Irã combinou drones, mísseis balísticos e pressão simultânea em vários pontos estratégicos. Os alvos não eram apenas Israel, mas também os ativos militares americanos na região. Um dos ataques mais significativos foi contra a base militar conjunta dos Estados Unidos e do Reino Unido em Diego Garcia. Este ataque foi chocante porque o local era considerado há muito tempo relativamente seguro e distante do alcance direto dos conflitos do Oriente Médio. O fato de o Irã ter conseguido atingir um alvo tão distante demonstra a capacidade aprimorada de seus mísseis em termos de alcance, precisão e poder destrutivo. Este não foi apenas um ataque simbólico, mas uma mensagem estratégica. Não existem mais zonas seguras. Enquanto isso, os ataques a Israel também se tornaram mais direcionados. A cidade de Dimona, que abriga a instalação de pesquisa nuclear de Israel, voltou a ser o centro das atenções após ser atingida por um míssil que conseguiu penetrar suas defesas aéreas. A explosão nas proximidades desta área gerou pânico generalizado, já que Dimona é conhecida como o centro do programa nuclear altamente protegido de Israel. Não muito longe dali, a cidade de Arad também sofreu um impacto significativo. O ataque nesta área causou vítimas e danos extensos a edifícios. Arad não é uma cidade comum. É conhecida por ser habitada por muitos cientistas e trabalhadores associados à instalação nuclear de Dimona. Isso confere ao ataque a Arad uma dimensão tanto estratégica quanto psicológica. O impacto não foi apenas o dano físico, mas também um golpe na percepção da segurança nacional de Israel. Pela primeira vez neste conflito, uma região altamente sensível, tanto militar quanto simbolicamente, se sentiu verdadeiramente vulnerável. Os sistemas de defesa, nos quais tanto se confiava, não conseguiram resistir totalmente à onda implacável de ataques. Além disso, a escalada do Irã por meio de procuradores e ataques diretos mostra uma mudança de abordagem. Enquanto antes o Irã tendia a operar nas sombras, agora está agindo de forma mais aberta e agressiva. Os ataques a vários pontos, incluindo alvos americanos, sinalizam que este conflito já ultrapassou as fronteiras convencionais. E este é o ponto crucial. Esta guerra não é mais sobre quem ataca primeiro, mas sobre quem consegue resistir por mais tempo sob uma pressão contínua e crescente em múltiplas frentes. Entrando na quarta semana do conflito, a escala das perdas, tanto militares quanto econômicas, começou a parecer imensa, especialmente para os Estados Unidos. Com base em estimativas de um briefing do Pentágono ao Congresso, o custo da guerra já havia ultrapassado 32 bilhões de dólares em apenas cerca de 26 dias. Com uma taxa de gastos de aproximadamente 1 bilhão de dólares por dia, esta guerra se tornou uma das operações militares mais caras em um curto período de tempo. Cada míssil interceptador, cada surtida de caça e toda a logística de tropas estão esgotando o orçamento a um ritmo extraordinário. No lado militar, a pressão também está aumentando. Os Estados Unidos enviaram mais de 1.000 soldados adicionais da 82ª Divisão Aerotransportada para o Oriente Médio, indicando que o conflito não mostra sinais de desescalada. Enquanto isso, o número de mortos continua a aumentar diariamente. No Irã, mais de 1.400 civis teriam sido mortos nas primeiras 3 semanas devido a ataques aéreos. No geral, na região, o número de vítimas ultrapassou 2.000. Do lado israelense, as vítimas fatais chegaram a 1 dúzia de pessoas, embora o número de feridos por ataques de mísseis seja muito maior. Os próprios Estados Unidos relataram pelo menos 13 militares mortos, além de várias vítimas não combatentes. Esses números estão em constante mudança, mas uma coisa é clara: o custo desta guerra não é apenas em dinheiro, mas também em vidas, e continua a crescer a cada dia. Nesta fase, a guerra não está sendo travada apenas no campo de batalha, mas também no mercado global de energia. Um aumento nos preços do petróleo começou a pressionar a economia americana, gerando discussões sobre o alívio das sanções ao Irã, uma medida que antes era quase impossível. Esta situação indica uma mudança no equilíbrio de poder. O Irã não está apenas sobrevivendo, mas também é capaz de exercer pressão por meio de canais econômicos. Se essa tendência continuar, o cenário final da guerra poderá mudar. Pode não ser uma vitória militar absoluta, mas sim uma exaustão estratégica por parte de Israel e dos Estados Unidos. Em uma guerra de atrito como esta, a parte que consegue resistir por mais tempo
tem a maior chance de sair como vencedora.